Bom dia, meninos e meninas dos nonos anos. Hoje, meus filhos, nós iremos aprender as consequências práticas da chegada da corte portuguesa aqui no Brasil em 1808, mais especificamente nos aspectos políticos e sociais, bem como no contexto que acabou resultando no processo de independência da América Portuguesa. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal e que se estendeu de 1821 a 1825, colocando em violenta oposição as duas partes dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A independência do Brasil, ela aconteceu em 1822 e o seu marco principal foi o Grito da Independência, que foi realizado por Dom Pedro I durante o primeiro reinado às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Mas, minha gente, para tudo isso acontecer, nós temos que ver o processo, né? Em 1808, Dom João VI e a família real portuguesa mudaram-se para o Rio de Janeiro. Esse fato ocasionou uma série de mudanças que vai contribuir para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, vai possibilitar a independência do Brasil. Então, nós vamos perceber que com a chegada da família real no Brasil, vai haver vários acontecimentos, né? Vai ter desenvolvimento, vai haver uma série de medidas implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, Dom João VI vai autorizar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitindo o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medidas de destaque no âmbito econômico. Mas outras medidas foram feitas também, né? Nós vamos perceber uma clara intenção de modernizar o país que Dom João VI tinha, né? Isso aí foi confirmado quando, em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI vai decretar elevação do Brasil para parte do Reino Unido, passando a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa medida era muito importante para o Brasil. Bom, continuando, a presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, como eu já tinha dito a vocês, né? Mas ainda assim, teve demonstrações de insatisfações aqui no Brasil. E isso vai dar o início da Revolução Pernambucana em 1817. A mudança da família real para o Brasil havia resultado em grande aumento de impostos e interferido diretamente na administração da capitania. A Revolução Pernambucana de 1817 foi muito reprimida e essa repressão foi muito violenta. 3 anos depois, né, de lidarem com essa Revolução Pernambucana, o rei Dom João VI teve que lidar também com a insatisfação das pessoas lá em Portugal, né, que se manifestaram numa revolução denominada Revolução Liberal do Porto em 1820. Esse foi o ponto de partida do processo de independência do Brasil. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, ela foi organizada pela burguesia,
portuguesa, eles se inspiraram pelos ideais liberais, né? Um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do Império Português. Outra reivindicação por parte dos portugueses foi a exigência do restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Essa exigência causava grande insatisfação no Brasil, uma vez que demonstrava a intenção dos portugueses em permanecerem nos laços coloniais em relação ao Brasil. Dom João VI, pressionado pelos acontecimentos em seu país, resolveu retornar para Portugal em 26 de abril de 1821. Dom João VI, ao retornar para Portugal, levou com ele grande quantidade de ouro, diamantes, que estavam nos cofres do Brasil, lá no Banco do Brasil, né? Com o retorno de Dom João VI para Portugal, Pedro de Alcântara foi transformado em Dom Pedro I, regente do Brasil. O processo de independência do Brasil aconteceu, né, quando Pedro de Alcântara, na regência do Brasil. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, como a exigência de transferência das principais instituições criadas durante a permanência de Dom João VI aqui para Portugal. O envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência do retorno do príncipe regente Dom Pedro I para Portugal vai deixar os brasileiros mais insatisfeitos ainda, né? E em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro I para Portugal. E aí houve o Clube da Resistência, onde houve mais de 8.000 assinaturas exigindo que Dom Pedro I ficasse aqui no Brasil. Dom Pedro I, então, resolveu ficar e disse: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Essa foi a frase muito importante, dizendo a todos os brasileiros e a todos os portugueses que ele iria ficar no Brasil. E em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, em viagem a Santos, proclama a independência do Brasil.